Bruno. Teve uma empresa que teve um ruído gigantesco, né? Teve. Várias, né, inclusive. Várias. Mas a empresa que muita gente ficou meio tenso, assim, foi o Banco do Brasil, né? Foi. O Banco do Brasil saiu de 28 para 25 rápido, em um dia, né? Foi bizarro. E qual que é a sua visão do Banco do 13%, eu Brasil? acho. 13, o número da desgraça. É, o número do caipiroto. Mas, enfim, é uma boa falar de Banco do Brasil. Inclusive, eu até... Foi muito, entre aspas, bom, né, essa questão do Banco do Brasil, porque todo mundo se assusta, assim, quando um negócio como um bancão desse cai 12% no dia. Todo mundo se assusta. Então começou a ter muita pesquisa, e aí eu aproveitei, fiz bastante vídeo, foi até bom pro meu canal, inclusive. Mas falando um pouco do Banco do Brasil, o que eu acho que assusta um pouco o pessoal? Primeira coisa de tudo, o resultado vir abaixo da expectativa. Isso pra mim é o primeiro ponto que assustou todo mundo. Porque se o pessoal já estivesse esperando, porque não é mais ou menos o que o pessoal estava esperando, 8 bi, 8,5, de 8 a 9 bi de lucro no primeiro tri. O pessoal estava esperando isso, o mercado como um todo. Veio 7,4. Então, a primeira reação foi, opa, veio abaixo da expectativa. Isso pra mim já é um primeiro fator que faz preço. Então, um pouco da queda já está atrelado a isso. Se tivesse o pessoal esperando 7, não teria acontecido nada com as ações, entendeu? De boa. Já estaria precificado. O problema é que veio um negócio pior do que a expectativa. Aí esse é um primeiro ponto. Qual que é o segundo ponto, na minha opinião? Quando o pessoal começa a destrinchar o que é que aconteceu. Por que esse lucro e por que essa rentabilidade caiu pra caramba? Algumas razões. Primeiro, um impacto da resolução 4966, né? 4.966. Que é uma resolução específica ali que muda as regras de provisionamento do banco e tudo, que acabou impactando agora no balanço do Banco do Brasil. Mudou a regra, vamos falar em palavra básica, né? Mudou a regra, tem que fazer de um jeito, e agora mudou, o balanço foi impactado por isso. Mas daqui em diante vai ser dessa forma. Então a gente não vai ter mais esses efeitos dessa resolução toda vez vinda, né? Porque agora já começou a ser, essa regra vai continuar para sempre. Então até diria que é um efeito pontual, assim. Não é um negócio que o cara vai, sempre, todo trimestre vai ser assim. Não, porque agora a gente já tem a regra, vai ser assim para sempre. E uma outra questão que eu acho importante, que foi onde eu acabei comentando, é a parte do agro. O agronegócio está vivendo um momento que não era para ser surpresa para ninguém, a verdade é essa. Todo mundo já estava esperando que o agronegócio fosse trazer uma inadimplência um pouco maior, que o provisionamento vindo do Banco do Brasil para o agro seria um pouco maior, o que acabou pegando o pessoal um pouco de surpresa? Um pouco acima da expectativa. Então não é que o Banco do Brasil trouxe uma surpresa negativa para todo mundo, deixou de ser um bom banco. Não, ele trouxe o que o mercado já estava esperando, mas um pouquinho pior. Acho que essa aqui foi a reação, por isso que caiu tanto de uma vez só. Além disso, a questão do guidance, né? O Banco do Brasil, inclusive, acho uma vantagem muito boa do banco, que ele dá guidance, né? Ou seja, quanto que a gente vai ter de lucro, por exemplo. E aí falou, a gente vai ter que revisar agora a nossa projeção de lucro. Mais ou menos era 37 a 40 bi que eles tinham no guidance. Agora eles falaram, vamos revisar. Isso pega mal também pro mercado, porque vou revisar, vindo de um resultado ruim, o que o pessoal vai esperar? Opa, vai lucrar menos no ano de 2025. Mas tudo bem. Eu falei pro pessoal, cara, por que vocês estão tão malucos assim de sair vendendo o negócio? Mudou alguma coisa na sua tese de longo prazo da parada? Aí os caras, não mudou. Falei, então por que você tá vendendo? Não, porque o lucro agora vai ficar pior. Eu falei, tudo bem, vai ficar pior. As empresas não vão em linha reta. Mas o porquê que isso está acontecendo? Aí beleza, o pessoal falou da questão do agro. O que a gente tá olhando? Inclusive falas da CEO, falas da CEO do Banco do Brasil, né? Ela falou assim, a gente tem uma safra agora de clientes que estão inadimplentes, mas esses clientes nunca foram inadimplentes na história. Eles estão inadimplentes agora por uma situação do agronegócio nesse momento, mas ela falou a seguinte frase, estamos num processo de recuperação. Ou seja, esses caras que estão inadimplentes vão deixar de ser inadimplentes em algum momento, na medida que a gente tem a virada do ciclo do agro, que previsto, né, pelo menos essa melhora já para o segundo semestre de 2025, quiçá começo de 2026, e esses caras que estão inadimplentes deixam de estar inadimplentes. E aí a gente começa a ver um ponto de inflexão. Hoje a inadimplência do Banco do Brasil subindo, e um momento de recuperação, essa inadimplência caindo. Normal, do ciclo. Aí o que o pessoal sempre gosta de fazer? Opa, então eu vou comprar só lá na frente. Sim. Só que você vai comprar só lá na frente, você vai voltar a ter o preço subindo de novo, porque o mercado sempre vai antecipar. E aí o que eu falei? Beleza, falei pro pessoal, vamos entender esse cenário. Então, de forma básica, né? Agronegócio de forma pontual aqui acabou impactando, inadimplência mais alta do que o previsto, lucro caindo mais do que o previsto, projeção de lucratividade para o ano vai ser menor do que a gente tinha. Vamos calcular de novo o preço teto para a gente ter aqui para o Banco do Brasil. E aí eu fiz isso com o pessoal. O que eu cheguei no meu cálculo de preço teto para o Banco do Brasil? Novo.
E, inclusive, líquido, já tirando os 15%, porque normalmente é tudo JCP que o Banco do Brasil paga. Eu cheguei mais ou menos 28, arredondando. Ou seja, tá 25 e pouco, você continua tendo margem. Sim. Ah, pô, mas eu queria receber 12% de yield. Pô, então tá bom. Então você calcula o seu preço teto com 12% de yield. Não acho que faça sentido você calcular com 12. Mas é aquilo que eu falei. Eu tentei ser racional. Então coloquei na minha conta, inclusive, o que eu fiz para o ano de 2025? Anualizei o 7,4 bi. Então, se é 7,4 bi, mas vai dar mais ou menos uns 29 bi de lucro pro ano. E aí, beleza. Vamos nesse pior cenário, como se o lucro de todo o trimestre fosse 7,4. O que eu acho que não vai ser, porque o segundo semestre tende a melhorar. Quanto que a gente vai ter de dividendo? E qual é o preço teto que a gente tem que pagar? E a gente tem um preço teto. Hoje o banco com margem de segurança, mesmo depois dessa queda. E mesmo depois de todo esse cenário novo. O que o pessoal pode criticar e falar assim, pô, Bruno, mas é a oportunidade mais óbvia desse momento? Não. Concordo que não é. Tem outras empresas mais óbvias. Mas, mesmo assim, não deixou de ser uma tese interessante. E, de novo, o pessoal faz extrema tempestade em copo d'água. Crítica aos analistas, de novo, que eu tenho. Agora, Banco do Brasil virou o pior negócio para ter. Do nada, do nada. Há um trimestre atrás, Banco do Brasil é o melhor banco, é a melhor oportunidade, é aqui que você tem que se posicionar. Agora, não, calma aí, o pior vai vir, agora, veja bem, agora não é para você se posicionar. Pô, tá acontecendo. O que mudou? Mudou que no curto prazo o Banco do Brasil vai ser pior. Verdade. Só que, porra, você tá olhando pro curto prazo ou pro longo prazo? Eu sempre falo pro pessoal do canal. Não, longo prazo. Então, falei, então esquece isso que esses caras estão falando. Aproveita essas oportunidades para ir recalculando seu preço teto, para ir comprando devagar, para ir comprando de pouco em pouco. Porque senão você vai sempre ser esse cara que segue a manada. No momento ruim você vai vender e realizar prejuízo. No momento bom você vai pagar muito mais caro. Entendeu? O que você quer fazer? No momento ruim, pagar um preço atrativo, esperando que melhore e ganhando das duas pontas, na valorização depois do ativo e no dividendo que ele vai pagar. É basicamente isso que eu penso de Banco do Brasil. Continua a minha maior posição. Sua maior posição? Bruno? Era 19% da carteira, aí com essa queda foi para meio 17%. Aí você vai repor esses tudo 2%. Bem, aí eu continuo comprando. Quer dizer que eu comprei tudo de uma vez só? O pessoal falou assim, pô, Bruno, você vai aportar muito forte agora no resultado? Não, falei, não vou. Eu vou com calma. Porque eu sei que o curto prazo ainda vai ser desafiador. Sim. Então não tô falando que amanhã o Banco do Brasil vai voltar a valorizar tudo. Não, ainda é desafiador. Então tô indo com calma. Sem pressa nenhuma. Eu falei, pra que ter pressa? Alguém aqui tem 90 anos, tem que viver amanhã do dividendo? Não. Então pra que pressa? Vai comprando devagarzinho. A paciência tudo, né? é uma virtude, eu sempre falo isso. Ó, nesse momento que a gente tá conversando aqui, o Banco do Brasil é o BBAS3. Tô vendo no Investidor 10, ó. Quem quiser ver no Investidor 10, o link tá aqui também. Tá 25,38. 25,38. 25,38, né? Amanhã eu vou fazer um aporte, eu acho que eu vou comprar um. Eu acho que vale. Eu acho que esse preço faz sentido. Agora, o que você tem que esperar? Comprando nesse preço, pro ano de 2025, quanto você vai ter mais ou menos de dividendo? Uns 7,5%, 8% de yield. É bom pra você ou não? Isso você tem que se responder. Pela empresa é boa, né? Pela empresa, receber 7, 8% de Banco do Brasil num momento ruim, tá bom. Tá bom, porque no momento bom pode chegar, né? No momento bom, melhora. E aí você vai comprar quando só? Entendeu? Essa que é a questão. Por isso que comprar no momento ruim, no curto prazo você recebe um yield menor. Só que o comprar no momento ruim, depois no longo prazo, seu on-cost melhora. Porque você está comprando num preço mais baixo. E aí lá na frente o yield vai melhorar, porque a lucratividade vai voltar a subir, e aí seu yield on-cost vai melhorar. É uma questão de timing. Eu acho que isso que é o problema do pessoal. E a crítica que eu faço ao trabalho dos analistas, eu falo isso com propriedade, porque eu fui analista, é o timing das análises. Então, quando o analista vai lá e faz um modelo e projeta lá e fala, o meu preço-alvo do banco, meu preço-alvo de não sei o quê, é um preço-alvo para 12 meses para frente. 12 meses numa estratégia previdenciária é muito curto prazo. Sabe? É muito curto. A gente não pode ficar olhando sempre 12 meses para frente. A gente tem que tentar olhar o negócio 5, 10, 15 anos para frente. Por isso que eu falo, vamos buscar o básico que funciona, que é onde tem as vantagens competitivas da parada. E aí eu falei, não é que o analista está errado em fazer os relatórios, mudando a recomendação. Sim. Só que ele está errado se ele tiver com esse timing de longo prazo. Mas ele não tá, ele tá com timing de curto. E eu falei, usem o que os analistas falam, leiam os relatórios com essa visão, sabendo que o cara tá olhando para um curto espaço de tempo. E aproveita esses momentos para comprar melhor, para comprar num bom preço. Eu falei, eu até falo isso, é como se você tivesse todos os analistas do mercado ao seu dispor, trabalhando para você. Entendeu? Eles estão fazendo os relatórios, eles estão entendendo os negócios, eles estão te trazendo informação e às vezes eles estão fazendo uma pressão de preço negativa no curto prazo para uma empresa que é excelente. Quantas vezes, eu já vi várias vezes, não sei se você já viu, vários relatórios que eu já li, o analista fala,
Não, a empresa é muito boa, as vantagens são muito boas, tem potencial de crescimento, mas agora é uma venda. Por É que uma que, ótima empresa. por que que a venda é agora? Porque o momento do mercado, não sei o quê, para esse 12 meses para frente não é tão bom para essa empresa. Melhor você comprar outra. Só que ele nunca falou que a empresa é ruim, entendeu? Entendi. Ou seja, use o trabalho do analista para você conseguir comprar melhor as empresas. E pegar informações E ali pegar as que- informações, que são informações ricas, até porque o analista está 24 horas por dia olhando aquele setor. Muito provavelmente ele é muito mais especialista do que a gente, que está olhando para várias outras coisas, Sim. tem outros trabalhos e tudo mais. O analista de banco só faz banco 24 horas por dia. Conversa com as empresas, participa dos eventos, então use as informações que eles estão fazendo. É de graça, a grande parte dos relatórios, entendeu? E aí, use para comprar bem. É isso que eu faço. Ô, Bruno, e também tem Bradesco, né? O que aconteceu com o Bradesco? Banco do Brasil caindo, Bradesco todo mundo falava mal subindo. Não, E aí? eu sempre falei que eu não comprava Bradesco. Exatamente. Eu sempre Mas falei. agora, ô, Bruno, agora... Não, eu sempre falei que eu não comprava Bradesco, mas não é que eu não comprava porque eu não gostava. É. Eu falava, cara, eu não consigo. Primeiro, eu sempre falo essa seguinte frase: não Hum. consigo ter tudo. Possível ter tudo. Senão minha carteira vai ter 50 ativos. E eu falei, eu prefiro pelo histórico e também pela composição de portfólio de carteira, eu falei, eu prefiro o Banco do Brasil. Ah, Bruno, boba, você se ferrou, hein? Porque agora o Banco do Brasil tá caindo. Se eu estivesse olhando num curto espaço de tempo, se de Sim. fato me ferrei mesmo. Era melhor ter comprado o Bradesco e vendido o Banco do Brasil. A verdade é essa, num curto espaço de tempo. Só que o que eu quero olhar pra frente? Eu vejo hoje o Banco do Brasil com mais vantagens competitivas do que o Bradesco. Continuo achando isso. Mesmo sabendo que o Bradesco, sim, está fazendo a lição de casa, está melhorando e está remunerando bem os acionistas. É verdade, não tem como negar. Quem falar, não, Bradesco é ruim, não acho que é ruim. Só que, de novo, não posso ter tudo. Então eu decidi por ter Banco do Brasil. Me ferrei agora no curto prazo. Verdade é essa, me ferrei. Se eu tivesse comprado o Bradesco e vendido o Banco do Brasil, eu estaria ganhando muito mais dinheiro. Verdade é essa. Só que eu olho pra frente. E aí, pô, mas o que você gosta mais, Bruno, do Banco do Brasil do que do Bradesco? Por exemplo, né? Um pouco da composição da carteira de crédito do Banco do Brasil. Eu gosto dessa exposição no agro, mesmo sabendo que é cíclico, mas eu gosto dessa exposição, porque eu vejo muito mais isso como uma questão defensiva do que, na verdade, como uma questão arriscada. Certo que em momentos ruins a gente Sim. tem esse problema. E eu gosto também da exposição do Banco do Brasil no segmento de PF, que também é. O Bradesco foi muito forte em PF, agora está tentando dar uma melhorada, né? Mas o segmento de PF do Banco do Brasil é um pouco diferente. Muito do PF do Banco do Brasil é funcionário público. Então tem estabilidade, é uma inadimplência menor, é mais previsível. Porque o funcionário público não é demitido de um dia para o outro, entendeu? Então é muito consignado a parte de pessoa física. Então isso acaba ajudando um pouco para o banco conseguir controlar a inadimplência, precisar Sim. provisionar menos e tudo mais. Então eu gosto um pouco dessa vantagem competitiva. Fora que eu também vejo o Banco do Brasil com uma vantagem competitiva a mais, que é na própria parte de captação dele. O que o pessoal fala? Ah, pô, os juros altos é bom ou ruim para banco? Depende. O custo de captação dos bancos, quando o juro sobe, o custo de funding também sobe, né? Porque ele tem que remunerar o cara a Selic, vamos falar assim. Então o custo dele está subindo. Só que qual que é a diferença do Banco do Brasil? Grande parte dos depósitos, depósito judicial e poupança, remunera 6%. Nossa. Ou seja, o custo de funding no Banco do Brasil, apesar de aumentar, né, quando a gente tem o juro subindo, porque não é tudo poupança e depósito judicial, tem grande parte que é isso. Então o custo de funding no Banco do Brasil ele acaba sendo impactado menos. Então o cara tá pagando a 6, só que ele tá com a Selic é mais alta. Então ele tá ganhando nesse sentido, né? Falando de forma básica aqui, só para o pessoal entender. Então eu gosto disso, eu vejo como uma vantagem competitiva também do Banco do Brasil. Então, algumas dessas razões me fazem querer ter o Banco do Brasil para longo prazo ao invés de Bradesco. Agora, se me perguntarem, se eu tivesse muito mais dinheiro, tem muito mais grana, faz sentido ter Bradesco na carteira? Eu falei, faz. Faz sentido ter Itaú, faz sentido ter Bradesco, faz sentido que até Santander eu acho que é meio caro hoje. Mas faz sentido ter Santander, faz sentido ter Banco do Brasil, faz sentido ter BB Seguridade, Caixa Seguridade. Por que eu escolho só uma seguradora também? Porque não dá pra ter tudo. Não que Caixa seja ruim, mas não dá pra ter tudo. Então, eu concordo com o pessoal que... Até o pessoal vem me zoar, né? Pô, você se ferrou com o Bradesco aí. Eu falei, concordo com você. Se minha visão fosse curto prazo, eu tô ferrado. Mas eu não fico chorando o leite derramado, entendeu? Eu nunca tive Bradesco, então não é que eu perdi alguma coisa. Só não ganhei nada. Não mudou nada. Não mudou nada pra mim, entendeu? Não mudou nada. Mas eu concordo. Melhorou. Eu acredito muito na melhora do Bradesco. Eu acho que o CEO tem feito um ótimo trabalho. A visão é essa. E
demora. Não é amanhã que a gente vai ver a mudança, mas tá sendo rápida até, na minha opinião. Então, muito analista acho que foi pego de surpresa também, achando que o Bradesco ia demorar para mostrar uma recuperação um pouco mais forte. Nesse último resultado, mostrou uma recuperação bem boa. Ainda tem caminho para seguir, mas já começou a mostrar uma melhora, especialmente na parte de rentabilidade, que era onde estava pegando bastante. A rentabilidade tinha caído muito. Ainda tá longe de ser o Bradesco como ele era, né, no passado, olhando pro histórico, mas tá chegando lá. Eu acredito que quem tem Bradesco, quem comprou... É que agora subiu bem, né? Então, não necessariamente agora. Se for olhar para um preço teto médio de Bradesco, dá mais ou menos uns 15,50. Então, deve estar muito próximo desse preço. Agora, quem comprou a 11, né? Eu tenho um preço médio aqui na carteira da Laurinha de 12,51. Então, quem comprou tá sendo bem remunerado. Tá bem, é 25%. Então, um bom yield, entendeu? Não só a valorização, mas também vai receber um bom dividendo. Exato. Ou seja, tudo uma questão de, cara, você acompanhar os negócios que você tem e comprar nos momentos onde todo mundo tá falando que o negócio vai quebrar. Tá vendo? Então, quando todo mundo tá falando que ia quebrar, um monte de youtuber falando vídeo de Bradesco. Pode ver lá. Bradesco não presta. Eu sou muito... Quem compra Bradesco é otário. Só as capas dos vídeos assim. Eu sou muito verdadeiro, cara. Eu sempre falei que eu não queria comprar Bradesco, que eu preferia Banco do Brasil. Sempre. E aqui no podcast, falei no meu canal. Mas nunca falei que o Bradesco ia quebrar, que não ia mudar, nunca falei isso, porque é mentira. Mentira. Claro que ia recuperar. Você acha que o Bradesco ia falir? De jeito nenhum, pô. Tá de sacanagem, entendeu? É isso. Bradesqueira, eu gosto bastante de Bradesco aqui, ó, pra você ver, ó. Bradesco, eu tô com 25% de ganho de Bradesco. E no Banco do Brasil, que é a maior posição da carteira da Laura, está 2 negativo. Então, olha aí, tá vendo aí, ó? Devia ter vendido, comprado Bradesco. Se ferrou também. Não, e teve gente que falou assim, ó, tem que fazer um long short. Você fazer um short, no Bradesco e long no Banco do Brasil. Esse cara aí quebrou. Aí ferrou. O cara ferrou, mas né? Então é isso que é o problema, cara. Não dá pra ficar tentando prever, cara, o que vai acontecer. É sorte pra caramba, é sorte. O pessoal fala, não, mas eu vi aqui o gráfico, não sei o que. Eu falei, cara, beleza. É muita mais sorte também. Tem um fator sorte. Porque assim, se fosse fácil prever o que vai acontecer, pega então todo o seu patrimônio e faz isso. E aposta. Se é fácil, faz isso. Entendeu? Eu não gosto de ficar tentando prever, porque tem um fator sorte e mais. Tem um fator que a gente não consegue precificar e que o gráfico também não pega. Que é vir um político e falar alguma coisa. Verdade. Que gráfico vai pegar isso? Ninguém. De jeito nenhum. Que gráfico pegava que o Trump ia querer taxar a China em 140%? Nenhum. E depois que ia parar, ia ter um acordo, e a tarifa ia cair 120 pontos percentuais. Ia para 10 de novo, para 20. Que gráfico pegou isso? Nenhum. Entendeu? Por isso que eu falo. Tudo bem, quem gosta de fazer análise técnica, beleza. Cada um faz o que quer, ninguém é o dono da verdade. Ninguém tá aqui para provar nada, mas... Pra mim, eu acho que não funciona. Não faz... Fala, galera! Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite e clique no botão de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo. A gente posta vídeos toda semana, então ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Valeu e até o próximo vídeo.